Oi, turma do oitavo ano do Colégio Sagrada Família. Estamos aqui, eu, professora Patrícia, junto com vocês, para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, iremos falar sobre as plantas. Existem 4 grupos de plantas, tá? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E nessa aula, iremos falar sobre 2, que são as briófitas e as pteridófitas. Esse conteúdo está no capítulo 2 do livro de vocês, então pegue aí e acompanha, tá? Nesse capítulo, iremos abordar os seguintes tópicos: o reino plantae, a origem das plantas, a sistemática vegetal, ou seja, como ela é nomeada, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores, a reprodução e evolução das plantas e a importância da biodiversidade vegetal. Vamos lá? Então, o reino plantae, quais são as características que o reino plantae tem no geral? Primeiro, temos aqui, ó, a imagem de uma célula vegetal. Como eu sei que essa célula é vegetal? Porque ela é verde. Aí é uma ilustração, tá? Aqui é uma ilustração, então as cores elas não vão definir a célula. Mas aqui a gente vê, ó, a presença da parede celulósica, que é uma das características da célula vegetal. Então, as células, a primeira característica que eu tenho aqui é que as plantas elas possuem células eucariontes. O que significa isso? Eucariontes, ó, que tem núcleo. Então, existe uma membrana que é chamada de carioteca que reveste o núcleo. Então, todas as células que possuem núcleo são chamadas de eucariontes. Segunda característica é que todas possuem cloroplastos. Então, todas as células vegetais elas vão ter, ó, essa estruturazinha aqui, que é uma organela chamada de cloroplasto. Para que serve o cloroplasto? Lembra lá da fotossíntese? Então, é justamente para isso. Os cloroplastos, eles têm uma substância, que é a clorofila, que vai absorver a luz do sol e junto com essa luz vai haver a produção aí de alimento para a planta. Então, o cloroplasto é importante na fotossíntese para que haja produção de alimento. Pluricelulares. Por que pluri? Porque as plantas elas possuem mais de uma célula, então são 2 ou mais. Geralmente são milhares de células, tá? Por isso é chamada de pluri. A origem das plantas, como tudo começou. Então, há 500 milhões de anos, a vida na Terra ela estava praticamente toda nos oceanos. Ela era concentrada nos oceanos. Quando a gente estudou a evolução, a gente viu lá que tudo começou nos oceanos primitivos. Então, toda a vida da Terra estaria concentrada nos oceanos. Aí, como começou para dar origem às plantas terrestres? A partir de um ancestral comum. Olha aqui, chamado de alga verde ancestral. Então, a partir dessa alga, foi que deu origem às plantas terrestres. Tá vendo aqui o cladograma mostrando todos os grupos? Esses 4 grupos são os 4 grupos de plantas terrestres, tá? Por que a alga ela não é considerada uma planta? Porque as algas, elas são, essa daqui, que é o ancestral comum das plantas, elas são unicelulares. Então, por isso que ela não pode ser considerada uma planta, tá? O que foi que aconteceu durante essa evolução para que se chegasse de um organismo unicelular a um pluricelular? É o que nós vamos ver a seguir. Então, vejam aí. As briófitas é o primeiro grupo de plantas a surgir, de plantas terrestres a surgir. Quais são as características dela? Tem aqui, avasculares. O que significa avasculares? Esse azinho aqui, ó, significa ausência. Então, avasculares é a ausência de vasos condutores. Imagina a gente tem veias que conduzem o sangue por todo o nosso corpo, que vai levar nutrientes, oxigênio, tudo mais. A planta, ela vai ter esses vasos para levar os nutrientes por todo o organismo dessa planta. Então, no caso das briófitas, elas não têm esses vasos. Mas aí, como é que essas substâncias vão ser transportadas dentro dela?
através de células, de célula em célula. E esse processo é chamado de difusão. Demora mais um pouco, é um processo lento. Por isso que as briófitas, elas têm um tamanho tão pequeno, que é outra característica, ó, pequeno porte. Elas não conseguem crescer muito. Dependem da água para se reproduzir. Então a gente só vai poder encontrar representantes das briófitas em locais úmidos. Por quê? Porque ela depende da água para fazer a reprodução. Ela apresenta estruturas mais simples, como rizóide, filóide e caulóide. Essas três estruturas elas vão corresponder à raiz, folha e caule, respectivamente, tá? Só que como aqui os musgos, as briófitas são mais simples, elas possuem essas estruturas também mais simples. A história evolutiva. Aí vejam aqui, ó, tem o ancestral comum, que é a alga. Houve durante esse processo de evolução uma diferenciação nessas células e elas deixaram de ser unicelulares e passaram a ser pluricelulares. E aí também houve o surgimento do embrião. Essas duas características possibilitou aí o surgimento das briófitas, que é, ó, o primeiro grupo a aparecer na linha evolutiva. Reprodução, como é que essas plantas elas se reproduzem? Vejam aqui, tem essa imagem no livro de vocês podem acompanhar aí também, e mostra aqui as etapas. Veja aqui na primeira etapa, tem duas plantas, tá? Tem a masculina e a feminina, tem essa diferença. Em outros grupos vocês vão ver que a gente pode encontrar os dois sexos na mesma planta, tá? Mas aqui no caso esse aqui é um exemplo dos musgos. Nesse caso aqui, existe a planta masculina e a feminina. O que acontece? A água, ó, tá vendo que a água é importante? Ela vai conduzir os gametas masculinos até a planta feminina para que haja fecundação. Havendo essa condução, houve uma fecundação, ó, vai desenvolver, formar a célula ovo-zigoto. Depois, no terceiro aqui, ó, vai desenvolver essa cápsula aqui, ó, na extremidade da planta. Vejam aqui. Essa cápsula vai produzir esporos. E esses esporos, ao cair no solo, ele vai germinar, tá vendo? Gerando uma nova plantinha, ok? Vamos agora para o outro grupo. O segundo grupo são as pteridófitas. Então, veja aqui, ó. São vasculares. Então, observe que agora, ó, não tem mais aquele azinho, não é mais avascular, é vascular. Então, elas são vasculares. Vamos falar agora sobre as pteridófitas. Então, aqui já é o segundo grupo que iremos estudar hoje, tá? Elas possuem aí essas características que vocês estão vendo aqui. A primeira é que elas são vasculares. Então, significa que elas têm vasos condutores de seiva. Então, ao contrário das briófitas, ela vai possuir esses vasos que vão conduzir os nutrientes e a água por todo o corpo da planta. Possui estruturas aí como raiz, caule e folhas, que estavam ausentes, estruturas mais complexas no grupo das briófitas, aqui já aparecem. São de grande porte. Por que elas são de grande porte? Porque a presença de vasos condutores possibilitou que elas crescessem mais. Porque a distribuição dos nutrientes acontece de forma mais rápida nas plantas que têm vasos condutores. E aí tem aqui alguns representantes, como xaxim, avenca e samambaia. São essas três aqui, ó, respectivamente. Geralmente elas são usadas quando tem um valor ornamental, são utilizadas para decorar ambientes, tá? E essas são as características gerais do grupo das pteridófitas. Vamos ver aí a evolução dela? Então veja, ó, nesse cladograma agora elas já aparecem aqui. Veja que já aparecem as pteridófitas. Partiu lá das algas unicelulares. As células se desenvolveram, se diferenciaram e formaram células pluricelulares com embrião, gerando um embrião, isso aí deu origem às briófitas. Na linha evolutiva foi aparecendo os vasos condutores
característica das pteridófitas, ok? Como elas se reproduzem? Então vejam aqui, a presença das folhas. As folhas elas são estruturas muito importantes no processo de reprodução das pteridófitas. Vejam aqui, ó, esses pontinhos escuros na folha. Isso aqui indica que ela está na fase de reprodução. Então, nas folhas vão aí se desenvolver os esporângios. Olha aqui os esporângios. Esses esporângios vão formar soros, que são esses pontinhos. E esses soros são formados pelos esporos. Esses esporos, eles caem no solo, vão formar o prótalo, que é essa estrutura aqui que possui os dois gametas, tanto o feminino quanto o masculino. A partir daqui, esses gametas eles vão se unirem e gerar e fazer a fecundação gerando o zigoto. Esse zigoto vai passar por diferenciações, multiplicações celulares, ó, formando uma nova planta, tá? Até chegar à planta adulta. Para casa, vocês vão fazer essa atividade, essas 2 páginas, para me entregar dia 19, até as 8 da manhã, tá? Então, fiquem de olho no canal, observem se os vídeos já foram postados. Eu vou colocar também no grupo de vocês para reforçar. Então, vocês respondam, anotem as dúvidas e me enviem, ok? Então, até a próxima aula.